O nome do Senhor Jesus, porque é por causa do nome dele é que nós estamos aqui neste lugar, nesta noite, meditando na sua palavra, cantando louvores a ele que é digno de toda adoração, que é digno de todo louvor. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São João, Santo Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o apóstolo amado, aquele que reclinara a cabeça ao peito de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de glorificar o teu Deus, irmão. Porque quando você chama uma pessoa pelo nome, ela atende prontamente. É dessa forma. Porque o nosso nome, ele soa como música aos nossos ouvidos. Quando você dá glória a Deus, Deus volta-se para você atentamente. Então não perca a oportunidade de abrir a sua boca e glorificar a Deus. Porque Deus te enche quando você glorifica o nome dele. A Bíblia diz: abra bem a tua boca e eu te encherei. É o Senhor que nos enche de alegria, e nos enche de paz, e nos enche de gozo. Evangelho de São João, capítulo 4, abra comigo a tua Bíblia. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração, porém eu vou me atentar somente ao verso 24. Vamos estar meditando no texto, mas eu vou estar fazendo menção no verso 24. Todos acharam, amém? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus foi cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que agora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou,
eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Amém? Até o verso de número 29, os irmãos, as irmãs da igreja do Senhor Jesus Cristo, fiquem à vontade para se sentar e ouvir o que Deus quer falar conosco nesta noite através da minha vida. O verso de número 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quero lhe perguntar nesta noite: é de qualquer maneira? É de qualquer maneira que nós adoramos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que chamou Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei? Não é de qualquer maneira. A Bíblia, ela tem o método certo, o método da qual nós adoramos ao nosso Deus. Há muitos caminhos aí fora. A Bíblia diz, o sábio Salomão, ele escreveu: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é de morte. E hoje nós vivemos em nossos dias, como Paulo diz, dias trabalhosos, que há muitos caminhos, há muitas veredas, há muitos ministérios, há muitos pregadores da palavra, há muitas pessoas que acham que sabem o caminho certo e pregam com toda veemência e acham que estão certos. Não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para meditar na palavra de Deus e da parte de Deus abençoar você com uma palavra que venha te confortar, venha te confrontar, venha te edificar, venha te abençoar e você possa sair daqui com posse de vitória nesta noite. Talvez com uma resposta acerca de algo que você interroga a Deus, que você busca a Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, mas eu quero te dizer, só há um caminho que leva a Deus. Ninguém teve autoridade como Jesus Cristo de falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Meu filho, neste dia, ele me perguntou por que Jesus não se casou, por que Jesus não teve família, por que Jesus não foi um homem comum na terra. E eu disse bem claro a ele: meu filho, Jesus, ele veio da parte de Deus Pai com um propósito somente. Porque nenhum homem, depois da queda lá no Jardim do Éden, pôde mais achegar-se à presença de Deus. Não tinha como. Mas havia uma história de que Abel fez um sacrifício, orou e Deus recebeu o sacrifício de Abel. Então Enoque começou a buscar a Deus. Enoque apresentava diante de Deus um animal puro e imaculado. Por que os animais são puros e imaculados? Porque não tem pecado. Então, para se achegar em oração a Deus, Enoque começou a fazer o sacrifício, porque ele ouviu que Abel tinha feito e Deus aceitava o sacrifício. Então Deus começou a abençoar as pessoas do Antigo Testamento que começaram a buscar a Deus com um sacrifício, com um cordeiro puro, imaculado, um cordeiro jovem, um cordeiro sem mancha nem ruga, um cordeiro sem doença, perfeito. E começou-se a tradição já dada por Deus dos homens que tinham inclinação em conhecer a Deus, porque a humanidade naturalmente começara a se afastar de Deus por causa do pecado, por causa da queda do Éden. Porém, Deus cria meios para que o homem se achegue a Ele. E Abraão, já vendo o costume, também começou a sacrificar para buscar a Deus. E buscar a Deus não é fácil. Você tem que se esforçar. A Bíblia diz que o céu é tomado com força. Tem que fazer violência para se chegar no céu. Hoje em dia as coisas são muito fáceis. Hoje em dia muitas pessoas
resumem as coisas numa facilidade tremenda, mas eu não vejo facilidade em estar renunciando à minha carne. Eu não vejo facilidade em renunciar coisas que a minha natureza pecaminosa, caída, quer fazer e tem prazer nisso. É sacrifício, irmão. Subir à casa de Deus é um sacrifício. É uma renúncia do nosso egoísmo, da nossa carne. Estar aqui e ouvir a palavra de Deus, ser confrontado com a palavra de Deus, que nunca, se ela é pura e legítima, ela nunca vai aceitar o pecado. O pecador, Deus aceita. Ora, venha como estás. Mas a partir do momento que você começa a ter um propósito com Deus, que você começa a conhecer a Deus, entender que há coisas que se nós fizermos, Deus se afasta de nós, ou nós se afastamos de Deus, como a humanidade veio se afastando todo no decorrer dos anos, teve que chegar num ápice de crueldade toda a história da humanidade, em que o Cordeiro Santo de Deus deveria morrer uma morte cruel. A Bíblia diz na lei: maldito o que for pendurado em madeiro. Todo homem que fosse pendurado no madeiro para morrer, a lei de Moisés dizia: maldito. O costume de se assassinar homens maus pendurados no madeiro nasceu no Império de César Romano, Império Romano, na cidade de Cartago, no norte da África. O que aconteceu lá? Os homens que eram maus e que não queriam aceitar o domínio romano eram pendurados no madeiro para morrer à míngua. À míngua. Não é morrer igual os 3 ladrões da cruz. Os 2 ladrões da cruz. Jesus no meio, 2 ladrões, um em cada lado. Os ladrões não morreram crucificados. Os judeus é que instigaram o exército romano para que eles não ficassem na cruz durante o sábado, porque o sábado era a Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica importantíssima. Então foi lá o soldado romano e quebrou o fêmur de cada um daqueles bandidos. Um deles, a gente sabe que se converteu, que mudou o seu coração diante do Senhor, viu que ele merecia morrer porque a sua vida era má. O outro não, preferiu morrer na sua iniquidade. Mas a graça de Deus, que ali começou a se manifestar à humanidade, aleluia, e que nos alcançou até os dias de hoje, nós podemos glorificar a Deus por isso, porque a graça de Deus, ela é maravilhosa. Aleluia. Então ali, Deus fiel, Jesus começou a trabalhar na nossa vida. Como eu estava dizendo, maldito que for pendurado em madeira. Eu estava respondendo a pergunta do meu filho: por que Jesus não se casou e não teve uma vida comum como todos os homens? Porque ele veio para morrer por meus pecados, por teus pecados, e para que a igreja no dia de hoje estivesse reunida neste lugar com os irmãos aqui presentes. Os irmãos que têm a mesma fé nesse Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a sua história com só uma palavra. Amém. Talvez você passe alguma dificuldade, talvez você passe alguma privação, mas eu quero te dizer, Jesus, Ele é Deus do impossível. Ele pode mudar a história da sua vida, o quadro da sua vida, Ele pode mudar. Assim como Ele mudou o meu gradativamente, a partir da minha conversão, quando eu levantei as mãos para Jesus, aceitei Jesus no meu coração e trilhei o caminho, aleluia, da fé, e trilhei o caminho da salvação, assim como os irmãos estão fazendo. E falei para o meu filho, há muitos que quando aceitam Jesus, a sua vida é transformada do dia para a noite. A gente vê isso muitas das vezes no meio do crime, no meio das favelas, pessoas que viviam carregadas de seus pecados, carregados de seus crimes, de suas coisas horríveis que faziam, e quando levanta a mão para Jesus, do dia para a noite, a graça de Deus o toma, a graça de Deus o enche, a graça de Deus às vezes faz dele até mais cheio do que o crente que está meditando todo dia na palavra de Deus. Ele sente mais alegria na casa de Deus do que muitos de nós que estamos aqui. Mas por quê? Porque Deus está trabalhando na tua vida de maneira gradativa. Aleluia. Deus está ensinando você a renunciar ao seu ego.
Deus está ensinando a você a ser crente fiel e a ser testemunha das coisas que Ele fez. Deus é Espírito e você não vai encontrar Deus no natural. Ele atua no natural, mas Ele é Deus do sobrenatural. Ele é Deus que está além da nossa vista. Ele é Deus que está além das nossas palavras. Paulo disse que o que ele viu quando foi arrebatado ao terceiro céu, não existe palavras para mensurar, irmãos. O que Deus tem para você é maravilhoso. O que Deus está fazendo com você, um vaso de barro, Ele está escondendo em você o Espírito dele. E você, quanto mais busca Deus, quanto mais se enche de Deus, melhor você é para Deus. Talvez a sua personalidade fique exposta, porque quanto mais nós nos achegamos a Deus, o nosso eu fica exposto, mas fica exposto para o ímpio, fica exposto talvez para o mundo espiritual, para as trevas, mas para Deus você é uma bênção. Para Deus você está sendo luz no meio das trevas. Para Deus você está sendo instrumento de bênção. Glória a Deus. No verso 24 diz: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu quero te falar rapidamente, irmão, sobre três homens: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é esse que anda por aí, às vezes dá graças a Deus, às vezes fala obrigado, Senhor, vive a fé natural. A fé que ele tem é uma fé natural de que ele pode soltar algo e esse algo cai no chão. Isso é fé natural. A fé natural é ele saber que ele vai entrar no carro, vai ligar, o carro vai andar. Isso é fé natural. A fé natural é ele ter uma dor de cabeça, tomar um paracetamol e a dor de cabeça passar. Isso é fé natural, irmãos. É a fé natural que o homem fora está andando, está vivendo, está ganhando o seu pão, trabalhando. Essa é a fé natural. Mas existe uma fé diferente, da qual o homem espiritual ele recebe quando ele aceita Jesus. A fé da salvação. A fé que, independente dos seus pecados, independente da sua prática diária, ele sabe que ele é salvo. Ele sabe que ele precisa mudar de comportamento, mas ele sabe que é salvo, porque dentro dele há uma chama, ainda que seja pequena, mas está lá queimando. Ele aceitou Jesus, Jesus entrou no seu coração, na sua vida, e esse Jesus está crescendo dentro dele. O homem espiritual está crescendo e vai chegar à plenitude do homem espiritual. E a plenitude do homem espiritual é ser a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, que andou em sabedoria em todo o seu proceder na terra. Em todo o seu proceder na face dessa terra, nunca jamais se ouviu mentira, nunca jamais se ouviu engano, nunca jamais se ouviu nada que viesse fazer de Jesus menor. Os fariseus sim o acusavam de infracionar o sábado. Os fariseus os acusavam de transgredir a tradição dos anciãos. Tradição dos anciãos. Existia nos dias de Jesus uma tradição dos anciãos, dos fariseus, os homens que conheciam a Deus, entre aspas, profundamente. Então, pelo viver deles, eles colocaram regras e métodos para que se servisse a Deus. E Jesus os condenava dizendo: vocês colocam julgos pesados sobre os homens, mas vós mesmos não moveis o dedo para carregar. Jesus transgredia sim a lei dos fariseus, porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Qual o problema de Jesus curar no sábado, que é o dia do descanso? Sábado não significa nada mais do que descanso. E porque Deus instituiu o sábado? Para que os homens fizessem um intervalo. Porque o homem é natural ele viver uma constância na sua vida. É natural, o homem vive numa constância. Se não colocasse o dia e a noite, o homem vivia o tempo todo. Aí Deus vai e determina o dia e a noite. O dia para trabalhar, a noite para descansar.
Aí Deus vai determinar o sábado, que é o dia do descanso geral. Mas não é porque Deus está preocupado com o sábado. Deus está preocupado com o homem, para que o homem o obedeça. Há muitos que tropeçam no sábado. A gente sabe, como eu já dei início, uma introdução acerca dos caminhos que existem. Existem seitas que respeitam mais o sábado do que a Deus. É isso que Deus quer? Não. De jeito nenhum. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Independente do dia, busque a Deus, independente do dia. Se você está no trabalho, volte seu coração para Deus. Se você está na sua labuta diária, volte seu coração para Deus. Se você está nas suas obrigações, nos seus trabalhos, no seu dia a dia, tudo que você faz, coloque a Deus em primeiro lugar. Faça, não deixe de fazer. Está lavando a louça, lave a louça. Está limpando a casa, limpe a casa. Está trabalhando, trabalhe. Deus não tem nada com desocupados. Todos os homens que nós vimos da Bíblia que foram chamados para uma grande obra estavam concentrados em algo, estavam fazendo algo, não estavam à toa, não estavam curtindo preguiça. Faça algo, mas faça na presença de Deus sempre, constantemente. O apóstolo Paulo ele diz: orai sem cessar. Então devemos estar orando constantemente. A nossa mente está adorando a Deus constantemente. Isso é adorar em espírito e verdade. Falei de dois nomes, o natural, falei do espiritual. O espiritual, ele tem por obrigação manter quatro coisas: ler a Bíblia, orar, vir na igreja e ter comunhão com os irmãos. Faça essas quatro coisas, resume-se tudo a isso: ler a Bíblia, orar, vir à igreja e manter comunhão com os irmãos. Tem uns crentes que faz até 3. Tem uns crentes que um só é suficiente. Tem uns crentes que acham que ficar crente dentro de casa vai adiantar alguma coisa. Uma brasa tirada do braseiro, ela se esfria, ela se torna cinza. Venha à igreja, mantenha comunhão com seus irmãos, leia a Bíblia e ore. Esse é o homem espiritual. Esse é o homem que nós, quando aceitamos Jesus e vamos aprendendo dia após dia a renunciar ao nosso ego, precisamos fazer constantemente. Não podemos deixar de fazer. Estou falando do homem, mas estou falando do homem e da mulher. É num sentido total. Não estou separando. Porque para Deus todos nós somos iguais. Para Deus não há uma distinção, o homem ou mulher. Estamos falando com a igreja do Deus vivo. Eu estou falando com uma igreja que vai morar no céu. Eu estou falando com uma igreja que quando soar a trombeta, aleluia, você vai subir assunto ao céu só porque crê. Amém, Jesus, aleluia, é verdade. Só porque você teve cuidado na sua vida espiritual. Só porque você teve zelo da tua alma em não colocar coisas ímpias diante dos teus olhos, em não tocar coisas que o Senhor abomina. Aleluia. Só porque você teve zelo em buscar ao Senhor e ser fiel e ser piedoso e conhecer as Escrituras e buscar ter conhecimento daquilo que Deus deixou para nós, que é a sua palavra. Fiel é o Senhor. Quando você recebe uma mensagem, você fica atento e com toda a curiosidade de abrir a mensagem e saber o que está sendo enviado para nós, né? Antigamente, quando existiam os correios, né? Hoje é tudo e-mail, mas antigamente recebia-se cartas. E quando você recebia a carta, você ficava, nossa, aquela curiosidade de abrir a carta e ver aquilo que foi mandado para nós. Alguém que teve uma atenção conosco e a gente fica naquela curiosidade: quem mandou, quem escreveu, vamos ver o que tem, quais são as notícias. Deus escreveu uma carta para nós. A Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, é o querer de Deus para a minha e para a tua vida. Não seja descuidado, não seja descuidoso, mas seja fiel. Aleluia! Não porque você é melhor ou melhor ou mais fraco, não. Seja zeloso em buscar a graça de Deus. É Ele que nos ajuda.
Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz, Ele nos ajuda a renunciar ao nosso ego. O serviço mais pesado Ele já fez por nós. Quem poderia vencer Satanás? Quem poderia vencer o mundo? Senhor, aleluia. Qual foi o homem que venceu o mundo? Ninguém jamais. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz que da semente da mulher, Deus suscitaria um que pisaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Dizendo que da mulher, do fruto da mulher, ou melhor, hoje nós sabemos que é o ovário da mulher, Deus levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. E Satanás ficou em toda a história da humanidade vendo quem era esse que ia pisar a cabeça da serpente. E levanta-se muitos homens, e levanta Noé, levanta Abraão, levanta Jacó, levanta tantos homens, Davi. Nem deles teve a competência de pisar a cabeça da serpente, porque em todos eles se acharam pecado, em todos eles se acharam iniquidade. Porque a Bíblia, ela não esconde pecado de ninguém. Abraão pecou, Davi pecou, grandes homens de Deus pecaram, porém ela ensina como que Deus quer que façamos, que nós possamos absorver os bons exemplos de cada um desses que passaram na história de Israel e estão registrados nas Sagradas Escrituras, para que nós sirvamos a Deus de todo o coração. E o resumo é a vida do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Esse sim, veio da semente da mulher, não pecou, não mentiu, venceu o mundo. Olha como o mundo está aí, irmãos. Olha os dias de hoje. Olha o sistema do mundo imperando. Olha Satanás trabalhando para o levante do anticristo. Olha a marca da besta estampada na nossa cara. Coisas que a gente ouvia, eu ouvia isso quando era criança. Ó, vai ter lá no futuro a marca da besta e tal e tal. Está aí, irmãos. Vigiem. Escapa com a tua alma. Você jovem, escapa com a tua alma. Aleluia. Nós, irmãos de idade, que já vivemos parte da vida, escapa com a tua alma. É verdade. Deixa Deus te chamar a atenção, deixa Deus te exortar, deixa Deus falar contigo, deixa Deus te corrigir. Não seja duro, não tenha um coração de pedra, mas faça o querer de Deus. Terceiro homem. O homem carnal. Falei de 3 homens. Quais são eles? O homem natural, o homem espiritual, agora o homem carnal. O homem carnal está aí fora, também junto com o homem natural. O homem carnal talvez foi um irmão que sentou aí do seu lado um dia. O homem carnal talvez é aquele irmão que esteve aqui onde eu estou hoje, ministrando a palavra de Deus. O homem carnal, ele viu a Deus num relance, mas ele não conseguiu permanecer firme e fiel. Ele não se humilhou o suficiente para entender que é necessário se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Que nós não somos nada, nós precisamos uns dos outros. O pregador não é mais do que o irmão que está no banco. O pastor não é mais do que o irmão que está no banco. Todos nós precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos vir na igreja, precisamos manter comunhão uns com os outros. Aleluia. E se for necessário, suportai-vos uns aos outros. Tem irmão que não consegue olhar na cara do outro irmão, porque o outro irmão tem um costume que ele não tolera. Porque o irmão às vezes é desbocado, fala coisas doídas ou coisas que ele também não aceita. Suportai-vos uns aos outros. Cada um tem uma maneira de esmagar a sua carne. Cada um tem uma maneira de esmagar o seu ego. O importante é que você se humilhe debaixo da mão de Deus e aprenda a viver para Deus. Aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque não é mais em Jerusalém o lugar da adoração. O lugar da adoração
é aonde há pessoas que se reúnem no nome santo do Senhor. Aleluia. Porque Jesus sim é o objeto da nossa adoração. Glória. Não é imagem, não é escultura, não é um método, não é uma maneira, não é uma mentira, um espírito que se manifesta e dirige algumas pessoas em alguns negócios. Não é Maomé, não é Buda, não é o Papa. É Jesus Cristo o objeto da nossa adoração. Ele é que nós devemos adorar. É Ele que nós devemos bendizer. Amém. Eu espero que os irmãos recebam essa palavra. Saiam daqui fortalecidos. Saiam daqui alimentados. Saiam daqui fortes para seguir em frente. Para não se deixar dobrar diante das ofertas que o mundo nos faz. Deus. O mundo está aí fora e ele oferta coisas que aos nossos olhos parecem boas, mas eu quero te dizer, a maçã ou a fruta que Eva pegou e comeu era apetecível, fazia bem, ela olhava e enchia os olhos. É o mundo, irmãos. É o mundo regido por Satanás. É o mundo regido pelo poder das trevas que Jesus venceu por você. Mas você vai perder se você tentar lutar essa luta sozinho. Essa luta você tem que lutar aos pés da cruz. Essa luta você tem que lutar dependente de Deus, de joelho, buscando a Deus. Aleluia. Bendizendo o seu nome. Se alegrando na sua presença. Se fortalecendo na palavra, no testemunho dos irmãos. Consolando-vos uns aos outros com o consolo que o Senhor nos consola. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus fiel. Pai, em nome da vida, te agradecemos. Deus. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por tua vida nesta noite. Deus. Talvez você esteja passando uma situação em que você esteja tentado. Aleluia. Esteja como o homem carnal, querendo voltar o pé lá para o mundo, querendo fazer algo lá fora que Deus não vai se agradar, e você está tentado a fazer, porém você está na casa do Senhor. Aí você pesa a consciência e diz assim: não, tem que ir lá fora, que lá eu vou fazer e está tudo bem. Não está tudo bem não, irmãos. A partir do momento que você foi marcado pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus é a arma que desarma Satanás. Satanás, ele trabalha na mente do homem, que é o campo de guerra. Ele trabalha com acusações, ele trabalha com conselhos, ele trabalha dando conselhos na sua mente para que você faça o errado. Ele não faz, porque ele já é errado. Mas quando ele consegue te convencer, consegue te levar ao pecado, aí você começa a distanciar-se de Deus. Eu quero orar por tua vida. Eu quero abençoar você para que você permaneça fiel. Eu quero que você se apegue mais e mais na palavra de Deus. E seja um chato. Sim, seja chato. Porque o chato não tem como o inimigo empurrar. Não tem como você ser manobrado. Porque você tem convicções próprias. Chato no sentido de ter a convicção das suas opiniões acerca da salvação, que é indiscutível. A Bíblia diz que ninguém dos que são do Senhor são confundidos. Você não é confundido quando você crê no nome de Jesus. Você não é confundido quando você anda na presença de Deus. Você não é confundido quando vem ideologias malignas tentando tirar você do caminho. Quando vem ideias malignas das redes sociais, quando vem situações da televisão, ou do trabalho, ou da escola, que vai querer te tirar do caminho, que vai fazer de tudo para que você se desvie. Não seja como o homem carnal, não seja como os que ficam pelo caminho, mas olhe a Deus, para Deus fazer da terra do teu coração uma terra fértil, uma terra onde a semente da palavra ela cai e ela frutifica e ela permanece. Quem é de nós que temos a terra boa?
como diz a parábola do semeador. Nenhum de nós somos suficientemente férteis com respeito à palavra de Deus, mas é a graça e misericórdia de Deus, a tua humilhação aos pés do Senhor, é que vai mudando a história da tua vida, é que vai fazendo de você crente melhor, é que vai fazendo de você crente mais crente, santificado diante daquilo que é a Bíblia, porque a Bíblia ensina-nos a ser santos. Existe uma nova Bíblia aí. Tem um povo aí que diz que fizeram uma nova Bíblia. Essa nova Bíblia, ela tira coisas que fazem com que você viva uma vida sem santificação, sem renúncia. Essa nova Bíblia, ela tira coisas que ferem o que está em pauta aí no mundo, a questão de gênero, a questão de homossexualidade, a questão de coisas que sabemos que vai contra a natureza divina. Deus não se agrada destas coisas. Jesus disse, criou Deus o homem e a mulher. O que passar disso é no amigo, meu irmão. O que passar disso é obra do cão. Muitas das vezes a gente vê esse povo aí fora aí com uma conversinha leve, uma conversinha suave, doce, educada. Não caia nessa, irmão, não caia nessa, jovem, não caia nessa. Não caia nessa, é obra do diabo. Deus não se agrada dessas coisas. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero colocar você diante do Senhor e pedir que o Senhor fale, confronte a tua vida e faça você melhor do que você veio nesta noite. Amém? Levante as tuas mãos comigo e vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, feche teus olhos. Tu és Deus sobre todos, aleluia. Tu és incomparável nos teus feitos, Senhor. Os teus feitos são de poder, a tua atuação é de maravilha. O Senhor salva com o poder o teu povo sobre a terra. Não é só aqui em Maringá, só aqui no Urucola que está sendo pregada a palavra do Senhor, não. Em toda a face da terra existem testemunhas do Senhor, seja nos países comunistas, nos países de regimes ditatoriais. Existem testemunhas do Senhor atuando lá, pregando a palavra que muda a história, que transforma a vida do homem e faz do homem mais do que vencedor, mais do que vitorioso, mais, aleluia, do que triunfante. Aleluia, seja um triunfante, ainda que você viva em privações, ainda que você viva em dificuldades, ainda que o seu trabalho, o seu ganha-pão seja um trabalho duro, difícil, glorifique a Deus no seu trabalho, glorifique a Deus na sua dificuldade, porque Ele está atento a tudo quanto você faz. Meu Deus, abençoa o povo que está aqui reunido nesta noite, Pai amado, nesse culto do círculo de oração, Senhor da glória, aonde, meu Pai amado, vidas, aleluia, que se empenham em buscar o Senhor em intercessão. Meu Deus querido, Senhor da glória, capacita, Senhor, capacita as tuas servas, meu Pai, a serem melhores para o teu reino, a serem melhores, santificadas para a tua glória, a serem instrumentos de bênção em tuas mãos. Senhor, como os anciãos desta igreja, meu Pai, os homens ativos desta igreja, Senhor, toma eles em tuas mãos poderosas, faz deles instrumentos de bênção em tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, desfaz a nuvem de treva, meu Deus, que paira muitas das vezes na vida de um irmão, de uma irmã, meu Deus, dá força na batalha. O Senhor é Deus que reveste a tua igreja de poder, o Senhor é Deus que reveste a tua igreja da armadura do bom combatente de Cristo, aleluia, a espada da palavra, o escudo da fé, o capacete da salvação, a coraça da justiça, aleluia, o cinturão da verdade, calçados os pés com a preparação e propagação do Evangelho da paz, e junto, aleluia, junto com toda oração e súplica, meu Deus, reveste a tua igreja de poder, reveste as irmãs de poder no teu espírito, reveste, meu Deus, os jovens que permanecem na tua presença, Senhor, gera profundo e intenso
temor do teu nome, temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para a Shabagabadácia, Perianda da Macélia, tem que me comandar a Shabagabadácia. Tu és Deus, não há outro Deus, não há outra rocha que eu conheça. Tu és Deus que transforma vidas, que tira vidas da prostituição, que tira vidas das impurezas, que tira vidas da imoralidade, que tira vidas do crime. Tu és Deus que tira a vida das drogas. Tu és Deus que tira a vida de todo e qualquer mal que há aí fora, que há reinando aí no mundo de horror, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os homens, Pai. Fortalece a destra, meu Deus, da tua igreja. Fortalece a destra dos teus filhos para a peleja, Senhor. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Tu és o mesmo eternamente. Tu és o Deus que conhece o profundo oculto do coração do homem. Tu és o Deus que, se quiser revelar algo íntimo de alguém, que Tu fazes como lhe apraz. Não sou eu que dito o que o Senhor vai fazer, mas é o Senhor que faz. Que o Senhor, meu Deus, reine. Que o Senhor, meu Deus, seja soberano sobre cada uma das vidas aqui presentes nesta noite, Pai. Na minha oração sobre esta igreja, abençoando cada um dos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado. Graças a Deus, irmãos. Ouvimos a palavra do Senhor. Quantos querem agradecer? Eu vi que eu observo pela boa palavra. Que Deus abençoe.